Olá para você que está de casa, seja bem-vindo a mais um estudo, Aprender com Jesus é Tudo. E como nós falamos no último estudo, hoje nós vamos entrar um pouquinho em maiores detalhes sobre a morte e a ressurreição, que a Bíblia nos diz, o que Jesus nos ensina. Nós estamos novamente com o nosso convidado especial, o pastor Marcelo. O pastor Marcelo, ele é formado em comunicação, e teologia também, e ele tem pós-graduação em gestão estratégica. Ele já trabalhou como professor de ensino religioso e atualmente ele pastoreia congregações adventistas em Uberlândia. Bem-vindo, pastor Marcelo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez para esta série de estudos da Bíblia, e a gente tem aprofundado bastante nesta série, então muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Bom, já é nosso costume, o pessoal de casa já sabe, antes da gente abrir a nossa Bíblia, a gente ora, né? Então vamos falar com Deus nesse momento e pedir a inspiração do Espírito Santo. Querido e amado Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui com a Tua palavra aberta, reunidos em Teu nome, para aprender mais sobre o assunto morte e ressurreição. O Senhor tem nos guiado através desses estudos, que o Senhor nos guie em mais um. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco aqui nesse momento e também com quem está em casa, para que possa aprender e entender o que o Senhor quer nos dizer. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Pastor Marcelo, o que Jesus ensinou sobre a morte? Esse é um tema muito impactante para a vida das pessoas. Quando a gente menciona o assunto da morte, é um assunto que para a maioria das pessoas causa muito desconforto. E o ensinamento de Jesus a respeito da morte nos ajuda a ter a compreensão que Deus quer que tenhamos, e à medida que a gente vai estudando esse assunto, no nosso coração vai entrando esperança. Eu queria mostrar para você em João no capítulo 11, as pessoas que nos acompanham também pela internet. Em João capítulo 11, Jesus então nos ensina sobre a morte. E ele ensina isso num episódio da morte de uma pessoa querida para Jesus, que viveu lá no primeiro século, a morte de um homem chamado Lázaro. João capítulo 11, o versículo 11, está escrito: isto dizia e depois lhes acrescentou. É Jesus falando agora, tá? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Em outras palavras, Senhor Jesus, se ele está dormindo, está tudo bem, não precisa só ir lá despertar ele não, deixa ele descansar, né? Mas Jesus então explica para eles assim, olha, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. A morte na Bíblia, a morte para Jesus, a morte da perspectiva de Deus, ela é como um sono. Alguém que está dormindo, porque Deus é capaz de despertar. Esta história que nós lemos um pedacinho, em João no capítulo 11, Jesus disse que vai lá despertar Lázaro, que não estava dormindo um sono da noite, não é esse, ele estava morto. E Jesus de fato foi até lá, e Jesus ressuscitou Lázaro, trouxe ele de volta da morte para a vida. Então a morte na Bíblia, a explicação de Jesus, a morte é como um sono. Agora, este sono, para a gente entender exatamente como funciona, quando alguém está dormindo, ela não tem consciência do que está acontecendo ao redor. E este sono na Bíblia é um sono realmente inconsciente, não é sono de sonhando coisas, não. A morte na Bíblia é como um sono inconsciente em que aquele que está morto, ele não sabe de absolutamente nada. E para comprovar isso, eu quero ler o texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 6, onde está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então a morte é como um sono, mas é realmente inconsciente, a pessoa não tem noção de absolutamente nada, absolutamente nada. Vou usar uma frase: não existe consciência na morte. Isso nos tranquiliza bastante, né? Nos tranquiliza bastante. Porque uma pessoa, por exemplo, é colocada dentro de um caixão e é enterrada, ela não tem consciência de absolutamente nada. A morte é como um sono inconsciente. E eu quero ler mais um texto que vai nos dar ainda mais explicação sobre isso. É o livro chamado Gênesis, capítulo 3. No livro chamado Gênesis, nós temos a explicação da vida e nós temos a explicação da morte. A explicação da vida é quando Deus criou o homem, ele cria do pó da terra, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passa a ser, na linguagem bíblica, uma alma vivente, um ser vivo. Esta é a fórmula da vida. Pó da terra, mas o fôlego de vida dado por Deus é igual um ser vivo, uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Vocês que estão aqui são almas viventes. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, de acordo com a Bíblia, que é a junção do pó da terra mais o fôlego de vida, e nós estamos aqui respirando. Quando morre, o fôlego de vida se esvai, mas permanece o pó da terra. Eu quero ler esse texto de Gênesis 3:19, que ele vai explicar um pouco melhor sobre a morte, o contrário da vida. Ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Interessante que no corpo humano tem os mesmos elementos que a gente pode encontrar no solo. Por exemplo, o ferro, o cálcio e outros elementos que existem no corpo humano existem no solo. Porque Deus criou os seres humanos do pó da terra. Então a junção do pó da terra mais o fôlego de vida é igual a um ser humano vivo. Quando o ser humano morre, acontece o contrário. O pó da terra, ele simplesmente volta ao pó da terra e a pessoa está então em um sono que Deus pode despertar, mas é um sono inconsciente, ela não sabe de absolutamente nada. Muito bom. Pastor, o senhor falou então aí que é um sono inconsciente e as pessoas nada sabem. Mas nós temos relatos de pessoas que falaram com os mortos. Se os mortos nada sabem, como os mortos falam? O que a Bíblia fala para nós sobre essa situação? Existem em nosso mundo muitas pessoas que acreditam que podem se comunicar com os mortos. Mas a suposta comunicação com os mortos, na verdade, não é uma comunicação com os mortos. Essas pessoas não estão se comunicando com os mortos porque, biblicamente, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não há consciência na morte. Não há pensamentos na morte. As pessoas não sabem de absolutamente nada. Então, elas estão supostamente conversando com os mortos, mas se elas estão recebendo resposta, eu já quero deixar claro, não é uma resposta vinda da parte de Deus. Ela pode até falar. Nem daquela pessoa que ele acha que ele está comunicando, né? Ele não está falando com aquele que já morreu, isso é seguro, porque a Bíblia fala que o morto não sabe de nada. E também é uma resposta que não está vindo da parte de Deus. E como é que a gente pode ter certeza de que se alguém está supostamente se comunicando com o morto, essa resposta não vem da parte de Deus? Eu vou ler um texto para vocês, está em Deuteronômio, no capítulo 18. Eu vou fazer questão de ler na Nova Versão Internacional para que todos tenham a clareza necessária em relação a este texto. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Está escrito assim, é Deus falando: não permitam que se ache alguém entre vocês, Deus falando isso para o seu povo, tá? Não permitam que se ache
ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que dedique-se à magia, ou que faça presságios, ou que pratique feitiçaria, ou que faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Este texto, eu acredito que ele já é autoexplicativo. Deus está dizendo que ele tem repugnância, aversão. Ele abomina quem pratica estas... abominação. E o título aqui, as abominações das nações são proibidas. Então, estas práticas são consideradas por Deus como abomináveis. Deus vê isso com repugnância. E eu vou citar mais uma vez quais são elas aqui. Ele diz assim: a adivinhação, a magia, presságios, feitiçaria, encantamentos. Aqui ele diz que seja médium ou espírita ou que consulte os mortos. Então, de maneira clara nesse texto, a prática de consulta aos mortos, Deus tem repugnância. E justamente por isso ele não responde pessoas que querem falar com os mortos como se ele respondesse. Na verdade, não é Deus e os seus anjos que respondem. Quando alguém tem uma resposta, biblicamente falando, essa resposta não está vindo de Deus. Pelo contrário, vem do inimigo de Deus, que é o diabo, Satanás e os seus anjos. Então, é uma questão aqui muito importante, porque os mortos não sabem coisa alguma, e Deus até tem repugnância por essa prática de alguém que supostamente está tentando consultar os mortos. Nós temos uma história na Bíblia, né? O rei Saul, que vai fazer uma consulta, ele acha que ele está falando com o profeta, com o Samuel, e depois que ele vai nesse lugar buscar essas respostas e tem, né, uma interpretação de alguém como Samuel, ele é severamente repreendido por Deus, né? É verdade. Você citou uma história interessante, Laura. Essa história se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. Interessante que no capítulo 28, e o versículo 6, eu quero aqui citar de memória, né? Nesse texto, Deus não respondeu Saul, que estava distante de Deus. Deus não responde por meio dos seus profetas. O texto bíblico é claro em dizer que Deus não respondeu Saul por meio dos profetas. E Saul tenta consultar Samuel, que era profeta, mas já estava morto. Saul recebe uma resposta como se o profeta Samuel estivesse falando, mas o texto já começa dizendo que Deus não respondeu Saul por meio dos profetas. E Samuel era um profeta morto, e a resposta que vem não vem de Samuel, mesmo sendo profeta, que ele estava morto. E Deus não falou com Saul. Inclusive, nessa ocasião, Laura, que você está citando, o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 10 e verso 13, esse livro tem um ensinamento precioso, porque ele mostra justamente que a causa da morte de Saul foi pelo fato de ele ter consultado uma necromante. Eu não sabia dessa parte. O primeiro livro das Crônicas, vamos ler esse texto? Eu vou aqui abrir na minha Bíblia. Crônicas 10? Capítulo 10, você quer ler? Capítulo 10 e verso 13. Se você quiser ler, você pode ler, eu já estou com ele aqui aberto. É uma transgressão de Saul, a causa morte de Saul. A sua sentença de morte final é justamente por causa deste texto. Você pode ler para a gente, por favor, então. Certinho. Achou, amiga? Amém. Bom, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim, morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Ele está buscando uma mulher que fazia as suas adivinhações, ela era uma necromante, era alguém que supostamente se comunicava com os mortos. E Deus falou para não buscar. Perdão interrompê-lo. Eu posso ler na minha versão, a minha versão é bastante atualizada. Diz assim: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor.
não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium. Essas pessoas que se dizem com habilidades de médium, né? Um intermediário, essas pessoas estão realizando algo que não é de acordo com a vontade de Deus. E Deus não responde por esse método. Deus tem outras formas de se comunicar com seres humanos, mas não é por suposta comunicação com os mortos. E como já lemos aqui, vou reiterar exatamente o que nós lemos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Então fica aqui um convite. É um convite muito sério, porque a vontade de Deus está claramente revelada na Bíblia. Então, se você por acaso, em algum momento, buscou esse tipo de contato com alguém que já morreu, saiba que aquele que já morreu não sabe de coisa alguma, é um sono inconsciente a morte, de acordo com a Bíblia, e Deus não aprova esse tipo de prática, e é uma oportunidade que a gente tem de endireitar o caminho, e se porventura isso aconteceu, que não aconteça mais, porque Deus não responde por esse método. Deus perdoa os tempos de ignorância, né? Então, se há alguém em casa que não tinha, né, esse conhecimento, a partir de hoje ele tem uma chance de caminhar de uma maneira diferente. Oportunidade, né? Oportunidade. Exatamente isso. Pastor, eu vi aqui que pelos textos que nós já lemos, como Eclesiastes 9:5, já deu para entender que quando uma pessoa morre, é como se ela tivesse um sono inconsciente, né? O senhor já falou, já repetiu isso algumas vezes. Mas em algum momento haverá algum momento para essas pessoas serem despertadas ou ressuscitar, como a gente falou no estudo anterior sobre um pouco de ressurreição? Sim. E esta é uma questão que todos precisam compreender bem. Para isso eu vou usar um ensinamento de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 5. Jesus declarou e diz para a gente não ficar maravilhado, não precisa ficar impressionado não, em outras palavras. Ele diz assim, João 5, 28 e 29, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, para você que teve um familiar, uma pessoa querida, e esta pessoa foi sepultada, essa pessoa morreu, saiba que um dia todas as pessoas que já morreram, de acordo com a Bíblia, haverá uma ocasião em que todas as pessoas que já morreram vão ressuscitar. Inclusive no estudo anterior, nós falamos um pouco sobre morte e ressurreição. Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, eles vão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. Os infiéis, aqueles que não depositaram confiança em Jesus, não aceitaram Jesus como Salvador, esses vão permanecer mortos por ocasião da volta de Jesus, mas 1000 anos depois, eles vão ressuscitar para receber a sentença final de perdição eterna. Eles vão morrer mais uma vez, então eles vão ressuscitar. Eu quero ler com vocês ainda, para confirmar que os mortos em Jesus vão ressuscitar na volta de Jesus, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Isso aqui é a volta de Jesus. Jesus descendo, vindo dos céus. E diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, na volta de Jesus, os que morreram com fé em Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Ainda sobre esse assunto, eu quero ler Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6, onde está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa é a ressurreição dos fiéis. E o texto diz assim, sobre esses,
a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quem ressuscita na volta de Jesus está ressuscitando na chamada primeira ressurreição. E esses não morrem mais, ressuscitam para a vida eterna. Mas depois de 1000 anos, aqueles infiéis, eles ressuscitam para a segunda morte. Já morreu uma vez, mas vai ressuscitar para morrer a segunda e última vez, é a aplicação da sentença final. E para isso eu quero explicar o que diz a Bíblia sobre a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 14 e 15, onde está escrito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, se alguém morreu sendo infiel a Deus, quando Jesus voltar, essa pessoa não ressuscita. Se alguém infiel estiver vivo, quando Jesus voltar, essa pessoa vai morrer. Essa será para eles a primeira morte. Mas depois de 1000 anos da volta de Jesus, essas pessoas vão ressuscitar e vão morrer a segunda vez, onde a Bíblia chama que é o lago de fogo, ou a segunda morte. Eles serão exterminados por fogo e enxofre. Esse aqui é o lago de fogo, a segunda morte, que é terrível. Pastor, você fez uma linha cronológica muito bem pontuada, né? A volta de Jesus, a primeira ressurreição, sobem os justos, passam 1000 anos, aí tem a segunda ressurreição e aí a segunda morte, porque esses ímpios vão novamente morrer. E a gente já está aí em Apocalipse 20, caminhando para o finalzinho da Bíblia. O que acontece depois dessa segunda morte? A segunda morte, como nós vimos, ela é terrível. E ela então vai acabar definitivamente com o mal. Isso acontece após o milênio, após 1000 anos. Isso porque durante 1000 anos, todos os salvos terão condição de entender que Deus de fato é justo. As decisões de todos foram levadas em consideração, Deus foi justo em seu juízo, e então ele vai aplicar então a sentença final, que é a segunda morte, ou morte eterna, a morte no lago de fogo. Depois que o planeta for purificado por esse fogo, esse é um fogo que consome e purifica ao mesmo tempo o planeta Terra. E então, depois disso, Deus vai estabelecer novos céus e nova terra. E o Apocalipse 21, ele é claro em afirmar que Apocalipse 21, versículo 1 até o 4, diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E preste atenção agora. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Nós estamos falando aqui de novos céus, de nova terra. O planeta Terra, como nós o conhecemos, ele será totalmente devastado, totalmente destruído. Mas nós não precisamos nos desesperar, porque este fogo, ele vai purificar o planeta, ele vai acabar com todo o resquício de pecado, e Deus vai criar novos céus e nova terra. Um planeta totalmente renovado e apto para ser a habitação, a morada, o tabernáculo do próprio Deus conosco.
nós teremos comunhão ainda mais profunda, mais íntima. Vamos morar com Deus por toda a eternidade. E o texto diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Existem lágrimas na vida dos seres humanos desde o nascimento. O bebê nasce e lágrima é choro. Ao longo da vida, muitas lágrimas. E quando alguém morre, mais lágrimas no sepultamento. A vida é cercada por lágrimas. Tem gente que chora às vezes de noite. Tem gente que se tranca no banheiro e chora. São muitas lágrimas. Mas a Bíblia ensina que um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá um momento em que todo o mal vai acabar. A morte já não existirá, porque será vida eterna. Não haverá luto, nem pranto, e a parte que eu mais gosto, não haverá dor. Porque são tantas dores que a gente passa na vida. Tem gente que tem dor nas costas, dor nas pernas, dor de cabeça, mas eu penso que a pior das dores é a dor emocional. Tem gente que sofre, sente dor emocional. Mas a Bíblia ensina que o que Deus tem preparado para os fiéis, para quem aceita Jesus como Salvador, Deus tem uma vida eterna sem dor, sem sofrimento. É uma vida que é eterna e feliz. É isso que vai acontecer então. É o que Deus tem reservado para um futuro eterno e feliz com os fiéis. Amém. Pastor, eu quero agradecê-lo mais uma vez por compartilhar conosco tantas palavras de esperança, por nos ajudar a aprender um pouco mais do que Jesus deixou de mensagem para a gente na Bíblia, na palavra, para nós, para quem está de casa nos assistindo. Essas palavras realmente trazem conforto e acalanto ao nosso coração. Bom, aproveitando que eu estou agradecendo ao Senhor, eu gostaria de deixar a palavra com a Laura, que logo mais nós vamos falar um pouquinho sobre o próximo estudo. Bom, você já agradeceu ao pastor, e a nossa gratidão vai para você também, que está de casa e acompanhou mais um estudo. Temos passado semanas aqui juntos, e que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Que nesse estudo você possa... que por esse estudo, ao longo dessa semana, você possa manter a esperança de poder reencontrar queridos em algum momento, com a volta de Jesus. E que isso possa alegrar o seu coração, e que você possa ter a esperança desse momento, sem lágrimas, sem morte, sem dor. E nós agradecemos a sua presença aqui mais uma vez. Bom, aproveitando para dizer que o nosso próximo estudo ele será sobre o que Jesus ensinou sobre o juízo. É um tema muito importante, não é mesmo? E esse assunto é um assunto que todas as pessoas devem aprender. Ele diz respeito ao nosso destino eterno. Amém. Pastor, o senhor ora para nós podermos finalizar? Sim, vamos orar. Pai Celestial, hoje nós estudamos sobre morte e ressurreição. E ao estudarmos sobre esse tema, nós podemos ter esperança em nosso coração. Esperança de reencontrar pessoas queridas que tiveram fé em Jesus e que vão ressuscitar para a vida eterna. Amém. É uma vida eterna sem dor. Uma vida eterna que é feliz. O Senhor vai acabar com todo o mal, com todo o sofrimento. E hoje nós declaramos a nossa decisão de aceitar a Jesus como Salvador. E nós queremos estar cada vez mais prontos para recebermos esta recompensa maravilhosa que o Senhor tem para os fiéis. Nós pedimos que nos ajude na caminhada para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, e nosso convite para você nos acompanhar na próxima semana, onde nós vamos falar sobre o juízo. Nós já comentamos em alguns estudos sobre esse momento e nós vamos conhecê-lo mais a fundo no próximo.
E aproveita para se inscrever no nosso canal. Na nossa descrição tem o endereço da nossa igreja, tem o nosso canal no Instagram. Você pode enviar dúvidas, pedido de oração e, mais importante, que você possa vir nos visitar. Vai ser uma grande alegria te receber aqui.